Já escolhi seu caixão. Logo estarei livre. Aquelas palavras cruéis rasgaram minha alma e fizeram meu sangue gelar nas veias. Engoli o choro, olhei nos olhos dele e respondi com uma calma terrível. Meu nome é Marta Oliveira Santos, tenho 69 anos, e esta é a história de como uma piada cruel fez o sorriso do meu filho desaparecer e lhe custou toda a herança em questão de segundos. As palavras saíram da boca do Rafael como se fossem uma piada. Como se desejar a morte da própria mãe fosse algo engraçado. Estávamos na sala da minha casa, aquela sala que eu mesma decorei tijolo por tijolo, móvel por móvel, com o dinheiro das minhas 3 farmácias. A sala onde eu embalei esse mesmo filho quando ele era bebê e chorava de madrugada. E agora ele estava ali, de pé na minha frente, aos 41 anos, com aquele sorriso cínico no rosto, desejando que eu morresse logo. Senti meu coração dar um aperto tão forte que por um segundo achei que fosse ter um infarto ali mesmo. Minha visão ficou embaçada. As pernas tremeram. Mas eu não ia cair. Não ia desmoronar na frente dele, não na frente dela. Camila estava ao lado do Rafael, de braços cruzados, encostada na parede, com aquela expressão de satisfação no rosto. Aquele sorrisinho de canto de boca que ela sempre fazia quando conseguia o que queria. Ela estava adorando aquilo. Adorando ver meu filho me humilhar. O perfume enjoativo dela, aquele cheiro artificial de flores que custava uma fortuna, mas que não disfarçava a podridão por dentro, tomava conta da sala inteira. Eu sentia enjoo físico mesmo. Respirei fundo, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Contei mentalmente até 10. Não ia chorar, não ia gritar, não ia dar a eles o prazer de me ver destruída. Engolia a seco aquela dor que subia pela garganta como se fosse vidro moído. Olhei bem nos olhos do meu filho. Aqueles olhos castanhos que eram iguais aos do pai dele, mas que agora estavam vazios, frios, cheios de ganância. Ótimo, Rafael. Falei com uma calma que nem eu sabia que tinha dentro de mim. Minha voz saiu firme, gelada, cortante. Espero que ele seja confortável, porque é a única coisa que você vai herdar de mim. O sorriso dele desapareceu na hora. Foi como apagar uma vela. O rosto dele mudou completamente. A Camila deu um passo à frente, os olhos arregalados. "O que você quer dizer com isso?" ela perguntou. E pela primeira vez desde que entrou na minha casa naquele dia, a voz dela tremeu. Eu me levantei devagar da poltrona. Senti o tecido gasto do estofado, aquele veludo verde que estava ali há 20 anos e que eu nunca quis trocar porque tinha memórias boas. Memórias de quando o Rafael era criança e pulava nesse sofá. Memórias de quando ele me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Memórias que agora doíam mais do que qualquer facada. Peguei minha bolsa. Era pesada. Dentro tinha minha carteira, meus documentos, minhas chaves. Toda a minha vida resumida naquela bolsa de couro marrom que eu comprei numa viagem a Gramado há 5 anos. Caminhei até a porta de entrada, cada passo ecoando no piso de madeira que eu mesma mandei instalar quando construí essa casa. "Vocês vão descobrir em breve", eu disse sem olhar para trás. "Agora saiam da minha casa." "Mãe, nós viemos aqui porque estamos preocupados com você", o Rafael gritou. A voz dele estava alta, alterada, nervosa. "Você viajou para o Nordeste sem avisar ninguém, sumiu por 10 dias, a gente ficou desesperado." Eu virei para ele. "Desesperado com o quê, Rafael? Com a minha segurança ou com medo de eu ter gasto o dinheiro que vocês já consideravam de vocês?" A Camila deu risada. Uma risada curta, seca, sarcástica. "Dona Marta, a senhora está ficando paranoica. É sintoma de idade. Minha avó ficou assim antes de... antes de precisar de cuidados especiais. Antes de precisar de cuidados especiais. Que termo bonito para dizer, antes de ser trancada num asilo e esquecida lá até morrer." Eu conhecia bem essas palavras envenenadas da Camila. Ela sempre fazia isso. Falava com aquela voz docinha, mas enfiava a faca pelas costas. "Rafael", eu falei, ignorando completamente a Camila. "Você tem 30 segundos para sair da minha casa. Se não sair, eu ligo para a polícia e registro uma invasão de domicílio." "Invasão?" ele explodiu. "Eu sou seu filho. E eu sou sua mãe.
Aquela que você acabou de desejar morta. Aquela que, segundo você, já tem até caixão escolhido. Então me respeita e sai da minha casa. Agora. Os dois ficaram me encarando. A cara do Rafael era um misto de confusão, raiva e, pela primeira vez, medo. Medo de quê? De ter perdido o controle da situação? De ter mostrado demais quem ele realmente era? A Camila tentou mais uma cartada. Amor, vamos embora. Ela não está bem. A gente volta outro dia quando ela estiver mais calma. Ela falou aquilo olhando para mim com pena falsa. Aquele olhar de quem olha para um animal machucado. Dona Marta, a senhora precisa descansar. Talvez tomar um chazinho se deitar um pouco. Vou mandar o Rafael ligar pro médico para marcar uma consulta. Eu não preciso de médico, Camila. Eu preciso que vocês saiam da minha casa. O Rafael tentou se aproximar. Mãe, por favor, vamos conversar com calma. Eu não quis dizer aquilo. Foi só uma piada de mau gosto. Eu estava nervoso porque a senhora sumiu e... Mentira! Eu gritei. E aí sim, minha voz falhou. Sentei as lágrimas querendo sair, mas segurei. Ainda não. Mentira, Rafael. Você quis dizer sim. Você deseja que eu morra logo mesmo para poder pegar tudo o que eu construí. Vocês dois desejam. Mas sabe o que vai acontecer? Vocês não vão ter nada. Absolutamente nada. Abri a porta. O ar fresco da noite entrou. Era uma noite de quinta-feira, por volta das 8h30. Os vizinhos deviam estar jantando, assistindo televisão, vivendo suas vidas normais, enquanto a minha desmoronava. Mas não, não estava desmoronando. Estava sendo reconstruída. Diferente. Saiam. A Camila bufou, pegou a bolsa dela e saiu batendo o salto fino no chão. O Rafael ficou mais um segundo, me olhando com aqueles olhos que eu não reconhecia mais. Você vai se arrepender, mãe, ele disse baixinho. Não tanto quanto você, respondi. Ele saiu. Eu fechei a porta e girei a chave na fechadura. O barulho da tranca entrando no lugar foi o som mais bonito que ouvi naquele dia. Encostei a testa na porta de madeira fria e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei. Chorei muito. Chorei pelo filho que eu criei e que não existia mais. Chorei pelas noites em claro quando ele tinha febre e eu ficava ao lado dele fazendo compressa. Chorei pelas fraldas que troquei, pelas mamadeiras que preparei às 3h, pelas reuniões de escola que nunca perdi, pelo dinheiro que gastei na faculdade particular dele, porque ele não passou na federal. Chorei por tudo o que eu dei e que agora era jogado na minha cara como se não valesse nada. Mas depois de chorar, sentei no sofá e comecei a pensar. Pensar com clareza. Pensar com frieza. Eles achavam que eu era boba? Que era uma velhinha ingênua que ia deixar barato? Não. Eu tinha construído 3 farmácias do zero. Tinha negociado com fornecedores, com bancos, com funcionários difíceis. Tinha divorciado de um marido infiel e ficado com metade de tudo na justiça. Eu sabia lutar. E ia lutar. Levantei, lavei o rosto na pia da cozinha. A água gelada batendo na pele me acordou. Olhei pela janela. O quintal estava escuro, mas eu via as silhuetas das árvores que plantei quando mudei para essa casa há 18 anos. Uma mangueira, um limoeiro, uma jabuticabeira. Todas crescidas, fortes, dando frutos. Eu tinha cuidado delas. E elas tinham crescido. Mas o Rafael? Eu tinha cuidado dele a vida inteira. E ele tinha apodrecido por dentro. Nos dias seguintes, fiz minha rotina normal. Acordava às 6h, tomava café, lia jornal, fazia caminhada no parque. Mas minha cabeça estava trabalhando o tempo todo, prestando atenção, observando. O Rafael me ligou 2 vezes. Não atendi. Mandou mensagem. Não respondi. A Camila tentou me adicionar num grupo de WhatsApp da família. Saí na hora. E foi numa terça-feira, uma semana depois daquela discussão, que aconteceu. O Rafael tinha ido na minha casa buscar não sei o quê. Eu deixei ele entrar porque ainda tinha a chave reserva. Bobeira minha. Ele ficou uns 20 minutos, mexeu em algumas coisas, conversou comigo friamente sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre nada. E foi embora. Mas esqueceu a pasta dele. Aquela pasta de couro preta que ele sempre carregava para todo lado. Eu ia ligar para avisar. Peguei o celular, disquei o número, mas aí pensei, por que ele esqueceu logo a pasta? O Rafael nunca esquecia nada. Ele era meticuloso, organizado, obsessivo com as coisas dele.
Aquilo foi proposital? Um teste? Uma armadilha? Fui até a mesa onde a pasta estava. Fiquei olhando para ela por uns 5 minutos. Meu coração batia forte. Eu devia abrir? Não era invasão de privacidade? Mas ele era meu filho. Eu tinha direito de saber o que ele estava tramando contra mim, não tinha? Abri a pasta. Dentro tinha documentos. Muitos documentos. Organizados em pastas plásticas transparentes, tudo certinho, separado por clipes coloridos. Comecei a ler. E a cada página, meu coração gelava mais. Tinha um contato de uma clínica psiquiátrica particular. Um lugar caro, com endereço numa região nobre de São Paulo. Junto tinha um folder da clínica. Cuidados especializados para idosos com demência e Alzheimer. Tinha fotos de quartos limpos, jardins bonitos, enfermeiras sorridentes. Parecia um hotel, mas eu sabia o que era. Um depósito de gente velha. Tinha formulários jurídicos, pedido de interdição, requerimento de curatela. Palavras complicadas, juridiquês que eu não entendia direito, mas que eu sabia o significado geral. Eles queriam me declarar incapaz, me tirar o direito de administrar minha própria vida, meu próprio dinheiro. E tinha laudos médicos. 3 laudos. Todos com o mesmo diagnóstico: demência senil, avançada com perda de capacidade cognitiva e de discernimento. Paciente apresenta episódios de confusão mental, perda de memória recente, dificuldade de administrar finanças, comportamento errático. A assinatura era de um Dr. Henrique Fagundes. Eu nunca tinha ouvido falar desse médico, nunca tinha consultado com ele, nunca tinha feito nenhum exame. E ele estava dizendo que eu tinha demência avançada? Continuei lendo. Tinha um inventário. Uma lista completa dos meus bens. A casa nos Jardins, avaliada em R$2.500.000. As aplicações no banco, R$1.800.000. O carro, R$120.000. Joias, R$50.000. Total, R$4.470.000. Tudo ali, detalhado, calculado, como se eu já estivesse morta. E no fundo da pasta, um bilhete. Escrito à mão, com aquela letra redondinha da Camila que eu reconhecia dos cartões de aniversário que ela me mandava. Sempre escritos por obrigação, nunca por amor. Amor, com ela interditada, assumimos tudo. Depois é só esperar a natureza seguir o curso. 2 anos no máximo. Aí vendemos a casa, quitamos nossas dívidas e finalmente vivemos do jeito que merecemos. Te amo. C. Deixei a pasta cair no chão. As folhas se espalharam pelo piso de madeira. Sentei na cadeira mais próxima. Não conseguia respirar direito. 2 anos no máximo. Esperar a natureza seguir o curso. Eles não estavam apenas esperando eu morrer. Estavam planejando, calculando, contando os dias. E o pior, quitamos nossas dívidas. Eles tinham dívidas. Dívidas que estavam contando com a minha morte, com a minha herança, para pagar. Meu filho tinha feito empréstimos apostando na minha morte. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na sala, no escuro, olhando para o nada, pensando, planejando. Eles queriam me enterrar viva? Então, eu ia mostrar para eles o que uma mulher de 69 anos, com a mente lúcida e o coração partido, era capaz de fazer. Quando amanheceu, sexta-feira, 6 da manhã, liguei para o Dr. Otávio. Ele era meu advogado há 25 anos. Cuidou do meu divórcio, da venda das farmácias, de tudo. Um homem sério, competente, de confiança. Dona Marta, tudo bem? É cedo, aconteceu alguma coisa? Otávio, preciso falar com você. Urgente. Pode ser hoje? Claro. Às 9 no escritório? Estarei aí. Cheguei no escritório dele às 8h45. Não conseguia esperar. Levei a pasta do Rafael. Contei tudo. Mostrei os documentos, os laudos falsos, o bilhete. O Dr. Otávio foi lendo em silêncio, a expressão cada vez mais séria. Dona Marta, ele disse quando terminou, tirando os óculos e esfregando os olhos. A senhora não é a primeira mãe que atendo nessa situação. Infelizmente está virando comum. Filhos que não querem esperar a herança e tentam acelerar o processo. O que eu faço? Primeiro, exames. A senhora vai fazer uma bateria completa de exames neurológicos e psiquiátricos com médicos de primeira linha. Vamos provar que a senhora está em perfeitas condições mentais. Segundo, vamos reorganizar seu patrimônio. Doações em vida,
Testamento blindado. Terceiro, vamos preparar um processo contra esse Dr. Henrique Fagundes. Laudo falso é crime. Quanto tempo leva? 2, 3 semanas para deixar tudo pronto. Então vamos começar agora. E começamos. Naquela mesma tarde, eu já estava no consultório da doutora Helena Parente, neuropsiquiatra renomada. Fiz testes de memória, de raciocínio lógico, de cognição, respondi questionários intermináveis, fiz ressonância magnética do cérebro. Tudo. Uma semana depois, fiz tudo de novo com outro médico, o Dr. Carlos Mendoza. E na terceira semana, com uma terceira profissional, a doutora Beatriz Fonseca. Todos chegaram na mesma conclusão: capacidade mental plena, nenhum sinal de demência, de Alzheimer, de nada. Minha mente estava lúcida, afiada, funcionando perfeitamente. Enquanto isso, o Dr. Otávio trabalhava nos documentos. Mudança de testamento, doações, usufruto vitalício. Termos que eu ia aprendendo conforme ele explicava. E a cada documento assinado, eu sentia um peso saindo das costas e uma força voltando para o peito. O Rafael sabe de alguma coisa? O Dr. Otávio perguntou. Não. Ele me ligou algumas vezes, mas não atendi. Mandou mensagem dizendo que esqueceu a pasta aqui. Eu disse que ia devolver um dia desses. Ele deve estar desesperado. Ótimo. Deixe ele suar frio. Agora, dona Marta, quando tudo estiver pronto, a senhora quer fazer o quê? Apenas mudar o testamento e esperar ou quer confrontar? Olhei nos olhos dele. Eu quero confrontar. Quero que ele saiba. Quero que ela saiba. Quero olhar na cara deles e mostrar que mexeram com a pessoa errada. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas de respeito. Então vamos preparar uma reunião, aqui no escritório. Convide os dois. Diga que quer fazer o testamento e que precisa conversar sobre o futuro. Eles vão vir correndo. Exatamente. Na quarta-feira da terceira semana, estava tudo pronto. Todos os documentos assinados, registrados em cartório, carimbados, oficiais, irreversíveis. Mandei uma mensagem para o Rafael. A primeira em 3 semanas. Rafael, preciso conversar com você e a Camila sobre assuntos importantes. Meu testamento e meu futuro. Quinta-feira, 15, no escritório do Dr. Otávio. Não faltem. A resposta veio em menos de 2 minutos. Claro, mãe. Estaremos lá. Que bom que a senhora quer conversar sobre isso. Vamos resolver tudo. Beijo. Beijo. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse desejado minha morte. Como se não tivesse tramado me trancar num hospício. A hipocrisia tinha cara e nome. Rafael Santos Almeida, meu filho. Na quinta-feira, acordei às 5 da manhã. Não tinha conseguido dormir direito. Me arrumei com calma. Escolhi uma roupa sóbria. Calça social preta, blusa branca, blazer cinza. Passei maquiagem. Nada exagerado, só o suficiente para não parecer abatida. Prendi o cabelo num coque baixo. Coloquei meu colar de pérolas, aquele que ganhei do meu pai quando me formei em administração há 45 anos atrás. Olhei no espelho. Uma mulher de 69 anos, forte, elegante, pronta para a guerra. Cheguei no escritório às 2h30. Meia hora de antecedência. O Dr. Otávio já estava lá, conferindo os documentos. A sala de reuniões estava preparada. Uma mesa grande de madeira escura, 6 cadeiras de couro, uma jarra de água, copos. E no centro da mesa, 2 pilhas de pastas. Uma com os documentos verdadeiros, outra com os documentos falsos do Rafael. Está pronta, dona Marta? Mais do que nunca. Às 3h em ponto, a secretária avisou. Dr. Otávio, o Sr. Rafael e a Sra. Camila chegaram. Pode mandar entrar. A porta se abriu. E lá estavam eles. Antes de continuar minha história, preciso saber. Vocês acham que eu exagerei? Será que fui longe demais ao cortar meu próprio filho da herança? Ou será que ele mereceu cada consequência? Deixem nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. Agora deixa eu contar o que aconteceu depois. E lá estavam eles. Rafael entrou primeiro, sorrindo, confiante, usando um terno cinza bem cortado, que eu sabia que custava pelo menos R$3.000. Dinheiro que ele não tinha, mas que gastava assim mesmo para manter as aparências. A Camila veio logo atrás, toda produzida, com um vestido bege justo, salto alto, cabelo escovado, unhas feitas.
Os dois cheirando a perfume caro e a falsidade barata. Oi, mãe! O Rafael disse, vindo até mim de braços abertos, como se fôssemos os melhores amigos do mundo. Tentou me abraçar. Eu dei um passo para trás. Vamos sentar, falei seca. A cara dele mudou por um segundo. Confusão. Mas logo voltou o sorriso forçado. Eles se sentaram do outro lado da mesa, lado a lado, juntinhos. A Camila segurou a mão dele por cima da mesa. Teatrinho barato. Dona Marta, a Camila começou com aquela voz melosa. Que bom que a senhora chamou a gente. Nós estávamos tão preocupados. Fazia semanas que a senhora não respondia às ligações do Rafael. A gente achou que tivesse acontecido alguma coisa. Eu estava ocupada, respondi. Ocupada com o quê, mãe? O Rafael perguntou, inclinando o corpo para frente, interessado demais. Cuidando da minha vida. O doutor Otávio pigarreou. Bem, vamos começar. Rafael, Camila, obrigado por virem. A dona Marta pediu essa reunião porque quer tratar de assuntos relacionados ao patrimônio dela, ao testamento e ao futuro. Certo, dona Marta? Eu assenti. O Rafael e a Camila trocaram um olhar rápido. Um olhar de vitória. Achavam que tinham conseguido, que eu ia entregar tudo de bandeja. Primeiro, eu disse, me ajeitando na cadeira, pegando a primeira pasta, a que tinha os documentos falsos deles. Já que vocês estão tão preocupados com minha saúde mental, com minha capacidade de administrar minha própria vida, resolvi tomar algumas providências. Abri a pasta devagar, saboreando cada segundo. Esses aqui, peguei 3 laudos grampeados. São laudos médicos de 3 psiquiatras diferentes, todos renomados, todos com CRM ativo. Doutora Helena Parente, Dr. Carlos Mendoza e doutora Beatriz Fonseca. Fiz exames completos, testes neuropsicológicos, ressonância magnética. E sabe o resultado? Silêncio. O sorriso da Camila começou a rachar. Perfeitas condições mentais, capacidade cognitiva plena, memória intacta, raciocínio lógico preservado. 0 sinais de demência, Alzheimer ou qualquer outra doença neurodegenerativa. Ou seja, estou lúcida, completamente lúcida. Joguei os laudos na frente deles. O Rafael pegou, começou a ler. A cor foi sumindo do rosto dele. Que bom, mãe, ele disse, mas a voz saiu estranha, forçada. A gente fica feliz que a senhora esteja bem. Feliz? Eu repeti. Mesmo? Porque esses laudos aqui... Peguei outra pasta. A pasta que ele tinha esquecido na minha casa. A prova da traição. Esses laudos aqui dizem outra coisa. Coloquei na mesa os 3 laudos falsos. O Rafael congelou. A Camila empalideceu. Esses laudos, assinados por um tal de Dr. Henrique Fagundes, dizem que eu tenho demência senil avançada, que estou confusa, perdida, sem condição de administrar meus bens. Laudos que eu nunca vi, de um médico que nunca me examinou. Laudos que estavam na sua pasta, Rafael. Aquela pasta que você esqueceu na minha casa há 3 semanas. O silêncio na sala era tão pesado que eu conseguia ouvir a respiração dela ficando rápida, ofegante. Mãe, eu posso explicar? O Rafael tentou. Pode explicar o quê? Levantei a voz pela primeira vez. Pode explicar por que você tem laudos médicos falsos sobre mim? Pode explicar por que tem formulários de interdição? Pode explicar esse bilhete aqui? Joguei o bilhete da Camila na mesa. Aquele bilhete maldito. Amor, com ela interditada, assumimos tudo. Depois é só esperar a natureza seguir o curso. 2 anos no máximo. Li em voz alta, devagar, deixando cada palavra ecoar na sala. 2 anos no máximo. Vocês estão contando os dias para eu morrer. A Camila começou a chorar. Aquele choro ridículo, dramático, com soluços exagerados. Dona Marta, a senhora não entendeu? Isso não é o que parece. Não é o que parece. Eu estava de pé agora, as 2 mãos apoiadas na mesa. Está escrito aqui, Camila, com a sua letra, com a sua assinatura no final. Te amo, C. Você assinou sua sentença. O Rafael tentou falar. Mãe, a Camila estava preocupada porque a senhora anda fazendo muitas viagens, gastando muito dinheiro e a gente... E vocês o quê? Decidiram que sou louca? Decidiram me trancar num hospício? Me declarar incapaz? Tomar tudo o que eu construí? O doutor Otávio interveio. A voz calma, mas firme. Rafael, talvez seja melhor você ficar em silêncio.
Porque tudo o que você disser pode ser usado contra você. Falsificação de documento médico é crime previsto no artigo 299 do Código Penal. Dá de 2 a 6 anos de reclusão. Tentativa de interdição indevida também é crime. A dona Marta poderia, neste exato momento, pegar essas provas e levar ao Ministério Público. O rosto do Rafael ficou branco. Branco igual papel. Mas eu não vou fazer isso, eu disse sentando de novo. Sabe por quê? Porque eu sou sua mãe. E por mais que você tenha me traído, me humilhado, desejado minha morte, eu não vou te colocar na cadeia. Mas também não vou deixar você me roubar. Mãe, a gente não ia roubar nada, ele tentou. Mentira! Vocês iam me interditar, me jogar num asilo e tomar controle de tudo. 4.470.000 reais, não é? Esse é o valor total dos meus bens, segundo o inventário que você fez. Está tudo aqui, detalhado. A casa, as aplicações, o carro, até as joias. Abri outra página da pasta dele. E tem mais. Vocês têm dívidas. Quitamos nossas dívidas, diz o bilhete. Quanto vocês devem, Rafael? Quanto você apostou na minha morte? Ele baixou a cabeça. Não respondeu. Mas a Camila, sempre a Camila, tentou reverter. Dona Marta, a senhora está distorcendo tudo. Nós só queríamos proteger a senhora. A senhora está ficando velha, vulnerável, pode ser enganada por golpistas, pode... Golpistas como vocês. Ela parou de falar. O Dr. Otávio abriu outra pasta. A pasta final. A pasta da execução. Dona Marta tomou algumas decisões patrimoniais nas últimas 3 semanas. Decisões legais, registradas em cartório, irreversíveis. Vou ler para vocês. O Rafael e a Camila se entreolharam. Medo. Puro medo nos olhos dos dois. Primeiro, a casa onde a Dona Marta mora, avaliada em 2.500.000 reais, foi doada para a Instituição Dignidade na Velhice, uma ONG que cuida de idosos abandonados pelos filhos. A doação foi feita com usufruto vitalício, ou seja, a Dona Marta mora na casa até o fim da vida dela, mas quando ela falecer, a casa vai integralmente para a instituição. Não entra em inventário, não pode ser contestada. O queixo do Rafael caiu. Segundo, as aplicações financeiras, no valor de 1.800.000 reais, foram divididas da seguinte forma: 900.000 reais para Carolina Santos, enteada da Dona Marta, filha do ex-marido dela. Os outros 900.000 foram divididos igualmente entre 3 instituições beneficentes: Casa da Criança Feliz, Instituto Amor Sem Idade e Projeto Recomeço. Isso é impossível, o Rafael gritou, batendo a mão na mesa. Você não pode fazer isso. Eu sou seu filho, seu único filho. Posso e fiz. Está tudo registrado, Rafael. Reconhecido em firma, com testemunhas, protocolado, legal, irreversível. A Camila estava histérica agora. O choro falso tinha virado desespero real. Mas e a gente? E o nosso futuro? A senhora vai deixar o próprio filho na miséria? Não vou deixar na miséria. Vou deixar exatamente onde ele me deixaria. Sem nada. Aliás, não. Tem uma coisa. O Dr. Otávio pegou o último documento. Dona Marta reservou 50.000 reais, depositados numa conta específica, exclusivamente destinados a cobrir todas as despesas do funeral dela. Caixão, velório, enterro, flores, o que for necessário. Vai sobrar até um troco. Olhei nos olhos do Rafael. Ele estava chorando. Chorando de verdade agora. Mas não era arrependimento. Era ira. Era ódio. Era desespero financeiro. Você mesmo disse, Rafael, já escolhi seu caixão. Pois então, o caixão é a única herança que você vai ter. 50.000 reais para me enterrar. Use com sabedoria. Ele se levantou de um pulo, a cadeira caindo para trás com um estrondo. Você não pode fazer isso comigo. Eu vou processar. Vou provar que você está louca. Vou... Vai fazer nada, o Dr. Otávio disse, também se levantando. Ele era um homem alto, imponente quando queria. Você tem 3 laudos médicos falsos aí na sua frente. Dona Marta tem 3 laudos verdadeiros. Você tem um bilhete escrito pela sua esposa, planejando interditar sua mãe indevidamente. Dona Marta tem testemunhas, tem documentos, tem tudo registrado legalmente.
Se você entrar com processo, eu entro com contraprocesso e ainda te processo criminalmente. Quer tentar? Rafael ficou ali, tremendo de raiva, as mãos fechadas em punho. Por um segundo achei que ele fosse me bater, mas não bateu. Só ficou ali, destruído. A Camila tentou uma última vez. Caiu de joelhos na minha frente. Aquilo seria cômico se não fosse trágico. Dona Marta, pelo amor de Deus, a senhora não pode fazer isso com a gente. Nós temos contas a pagar, nós temos dívidas. O apartamento está quase sendo tomado pelo banco. A senhora vai deixar a gente na rua? Vocês iam me deixar num hospício esperando eu morrer. Agora vocês viram sozinhos. Mas eu vou ter um filho seu, ela gritou desesperada. Estou grávida. A senhora vai abandonar o próprio neto? Olhei para a barriga dela. Lisa. Sem sinal nenhum. Mentira. Mais uma mentira no meio de tantas. Se você está grávida, Camila, que bom. Mas não é problema meu. Vocês queriam minha morte. Agora vão ter que viver com as consequências de terem mexido com a pessoa errada. Levantei e caminhei até a porta. Doutor Otávio, obrigada por tudo. Pode encaminhar os documentos finais para minha casa. Sim, dona Marta. Abri a porta e saí. Ouvi a Camila chorando atrás de mim, gritando meu nome. Ouvi o Rafael xingando, socando a mesa. Mas não olhei para trás. Nunca mais ia olhar para trás. Quando cheguei em casa, entrei, tranquei a porta e desabei. Não no chão, no sofá. O mesmo sofá verde de veludo gasto onde eu tinha embalado o Rafael quando ele era bebê. E chorei. Chorei por horas. Chorei pela mãe que fui e que não era mais. Chorei pelo filho que tive e que morreu antes de mim. Porque o Rafael que eu conheci, o Rafael que eu amei, estava morto. No lugar dele tinha um estranho de 41 anos movido pela ganância. Nos dias seguintes, entrei num estado estranho. Não era depressão, não era raiva, era vazio. Um vazio profundo. Me pegava olhando para a parede e perdendo a noção do tempo. Comia sem sentir gosto. Dormia mal, acordava pior. A casa, aquela casa enorme que eu sempre amei, parecia um túmulo. Silenciosa, fria, sem vida. O Rafael tentou me ligar. 32 chamadas não atendidas. Mandou mensagens, algumas implorando perdão, outras me ameaçando de processo. Bloqueei o número dele. A Camila tentou pelo Instagram, pelo WhatsApp de amigas, até mandou carta. Rasguei sem ler. 2 semanas depois da reunião, numa sexta-feira, acordei e olhei no espelho. Quase não me reconheci. Tinha emagrecer 5 quilos. O rosto estava encovado, olheiras profundas, cabelo sem vida. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em 2 semanas. Chega, falei para meu reflexo. Chega dessa autodestruição. Você venceu. Você se protegeu. Agora é hora de viver. Tomei um banho demorado. Lavei o cabelo. Passei creme. Coloquei uma roupa bonita. Fiz uma maquiagem leve. Saí de casa e fui até o salão de beleza que eu costumava frequentar antes de tudo isso acontecer. Cortei o cabelo. Um corte moderno, mais curto, com luzes. A cabeleireira, a Sônia, ficou surpresa. Dona Marta, fazia tempo que a senhora não aparecia. Pois é, Sônia, estava meio perdida. Mas voltei. Fiz as unhas. Comprei roupas novas. Voltei para a academia. Comecei a frequentar o grupo de dança sênior do bairro. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a sorrir de novo. De verdade. Comecei a lembrar como era bom estar viva. 1 mês depois da reunião, numa tarde de quarta-feira, estava tomando café na cozinha quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi com desconfiança. Alô? Tia Marta? É a Carolina. Carolina, a enteada. A filha do meu ex-marido com outra mulher. Uma moça linda, de 32 anos, médica pediatra. Eu sempre gostei dela. Sempre foi respeitosa, carinhosa, mesmo depois do divórcio. Carol, que surpresa! Tudo bem? Tudo sim. Tia, eu liguei porque... Bem, o Dr. Otávio entrou em contato comigo sobre uma doação que a senhora fez. Eu não sei o que dizer. Você merece, Carol. Sempre me tratou bem. Sempre foi família de verdade. Tia, eu não preciso desse dinheiro. Eu trabalho, ganho bem. Eu sei. É exatamente por isso que você merece. Quem não precisa, não cobiça. Quem não cobiça, não trai. Ouvi ela respirar fundo do outro lado da linha.
O Rafael me ligou. Disse que a senhora enlouqueceu, que está sendo manipulada, que eu devia recusar a doação. E o que você respondeu? Que ele que se dane. Desculpa o palavrão, tia, mas ele me contou o que fez. Achou que eu ia ficar do lado dele. Eu desliguei na cara. Sorri. Você é uma boa pessoa, Carol. Tia, eu queria te ver. Podemos almoçar juntas um dia desses? Adoraria. Sábado? Sábado é perfeito. No sábado, almoçamos num restaurante italiano no centro. Conversamos por 3 horas, sobre tudo. Sobre a vida dela, sobre o trabalho, sobre namoro. Ela tinha terminado um relacionamento recente. Sobre mim, sobre o Rafael. Ele sempre foi meio ganancioso, tia. Desde criança. Meu pai dizia que o Rafael tinha olho grande. Seu pai estava certo. Mas a Camila piorou tudo. Ela é perigosa. Era. Agora não é mais. Não tem mais poder sobre nada. Carol pegou na minha mão. Tia, eu quero que a gente se veja mais. Sempre gostei de você. Você é mais mãe para mim do que minha mãe biológica. Segurei a mão dela de volta. E ali, naquele restaurante, naquele sábado ensolarado, eu entendi. Família não é sangue. É respeito. É amor. É presença. 2 semanas depois, numa tarde de terça, estava eu organizando papéis velhos no escritório da casa quando achei um envelope antigo. Era do banco. Abri. Extrato de conta. Uma conta que eu tinha esquecido que existia. Uma poupança que abri quando o Rafael nasceu, 41 anos atrás, e que alimentei por anos com depósitos pequenos. Depósitos que com o tempo e os juros tinham virado R$196 mil. Fiquei olhando para aquele número. Era para ser a surpresa de formatura dele, ou de casamento, ou de primeiro filho. Era para ser um presente, uma ajuda, um empurrão. Mas agora aquele dinheiro significava outra coisa. Significava quanto tempo, quanto esforço, quanto amor eu tinha colocado num filho que me traiu. Mas então pensei, esse dinheiro não é dele, nunca foi, é meu. Eu trabalhei por ele. E vou usá-lo do jeito que eu quiser. Transferi os R$196 mil para a instituição de idosos abandonados, a mesma que ia receber minha casa um dia. E quando a presidente da ONG me ligou, chorando de emoção, dizendo que aquele dinheiro ia reformar o refeitório e comprar equipamento hospitalar, eu soube que tinha feito a coisa certa. 3 meses depois da reunião no escritório, uma manhã de sábado, resolvi ir ao supermercado. Estava no corredor de cereais quando vi. De longe, mas era inconfundível. O Rafael, sozinho, empurrando um carrinho, olhando para os produtos com aquela cara de quem está calculando cada centavo. Ele estava diferente, mais magro. O terno caro tinha sido substituído por uma camiseta simples e jeans. O cabelo estava despenteado, precisando cortar. Ele parecia pequeno, diminuído. Pensei em sair, em evitar o confronto. Mas aí ele me viu. Nossos olhos se encontraram. E por um segundo, só um segundo, vi no olho dele o menino de 5 anos que me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Mas o segundo passou. Ele baixou a cabeça e virou para o outro corredor. E eu deixei. Não corri atrás. Não gritei. Não chorei. Só deixei ele ir. Porque já tinha chorado tudo o que tinha para chorar. Já tinha perdido tudo o que tinha para perder. Agora era a hora de ganhar. Ganhar minha vida de volta. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem no WhatsApp. Número desconhecido. Dona Marta, aqui é a Camila. Por favor, me dê uma chance de conversar com a senhora. Preciso muito. O Rafael e eu terminamos. Estou morando com minha mãe. Não tenho nada. Por favor. Li, reli e deletei. Porque perdão precisa ser merecido. E arrependimento motivado por consequência não é arrependimento. É só desespero. Fui até a sala, sentei no meu sofá verde de veludo gasto, acendi uma vela perfumada de lavanda e abri um livro que tinha comprado na semana passada. Um romance policial. Leve, divertido, sem drama familiar. E pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Mas a vida, ela sempre dá as voltas dela. E a volta que estava por vir ia mudar tudo de novo. A paz durou exatamente 17 dias. 17 dias de tranquilidade, de rotina gostosa, de acordar sem aquele peso no peito.
17 dias nos quais eu realmente acreditei que tinha deixado tudo para trás e que podia finalmente viver em paz. Até que numa quinta-feira, por volta das 3 da tarde, tocaram a campainha. Eu estava na cozinha fazendo um bolo de laranja. Não vou mencionar o outro tipo de bolo que não posso citar. Sequei as mãos no avental e fui atender. Era o seu Maurício, o vizinho do lado. Um senhor de uns 75 anos, aposentado, que morava com a esposa há 40 anos na mesma casa. A gente se cumprimentava sempre, mas não tínhamos intimidade. Dona Marta, desculpa incomodar. Não incomoda, seu Maurício. Aconteceu alguma coisa? Ele olhou para os lados, meio desconfortável. É que, olha, eu não queria me meter, mas acho que a senhora precisa saber. Meu coração acelerou. Saber o quê? Aquele rapaz, o Rafael, seu filho, ele esteve aqui ontem, na casa da senhora. Mas a senhora não estava. Como assim esteve aqui? A fechadura foi trocada. Ele não tem mais chave. Pois é, mas ele veio com um chaveiro. E entraram. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Entraram? Como? Pelo portão dos fundos. Eu vi da janela do meu escritório que dá para o quintal da senhora. Eles forçaram o cadeado. Ficaram lá dentro umas 2 horas. Depois saíram carregando umas caixas. Caixas? Minha voz saiu mais alta que eu queria. Que tipo de caixas? Não sei, dona Marta. Caixas de papelão, umas 3 ou 4, e uma sacola grande também. Seu Maurício, por que o senhor não me avisou ontem? É que eu não sabia se devia me meter. Pensei que talvez a senhora tivesse autorizado. Mas aí hoje de manhã vi aquele cadeado quebrado ainda lá no portão dos fundos e achei estranho. Resolvi avisar. O senhor fez certo. Muito obrigada. Assim que ele foi embora, corri para os fundos da casa. O portão do quintal, aquele de ferro verde que eu raramente usava, estava com o cadeado quebrado no chão. Alguém tinha forçado mesmo. Entrei em pânico. O que ele tinha levado? O que tinha dentro daquela casa que valia a pena ele invadir e roubar? Comecei a verificar os cômodos. Sala, tudo no lugar. Cozinha, tudo normal. Quarto de hóspedes, intacto. Meu quarto. A princípio, tudo parecia estar onde sempre esteve. Mas aí abri o armário. A prateleira de cima, onde eu guardava as caixas com joias, documentos antigos, álbuns de fotos, estava vazia. Completamente vazia. Minhas joias. As alianças do meu casamento, que mesmo depois do divórcio eu guardei por valor sentimental. O colar de pérolas da minha avó. Os brincos de ouro que ganhei quando vendi a primeira farmácia. Os relógios do meu pai. Tudo tinha sumido. Corri para o escritório. A gaveta onde eu guardava documentos importantes, certidões, escrituras antigas, contratos das farmácias já vendidas, estava arrombada, mexida. Vários papéis tinham sumido. Mas quais? Eu nem lembrava direito o que tinha ali. Sentei na cadeira do escritório, tremendo. Ele tinha invadido minha casa. Meu filho tinha invadido minha casa e roubado minhas coisas. Isso era crime. Isso era invasão de domicílio, furto, violação. Peguei o celular e liguei para o Dr. Otávio. Ele atendeu no segundo toque. Dona Marta? Otávio, o Rafael invadiu minha casa, ontem. Arrombou o portão, entrou com um chaveiro e levou coisas, joias, documentos, eu nem sei o que mais. A senhora tem certeza? Absoluta. O vizinho viu tudo. Certo. Primeiro, a senhora vai fazer um boletim de ocorrência. Agora. Hoje ainda. Segundo, vou pedir uma liminar de restrição contra ele. Ele não pode chegar perto da senhora. Terceiro, vamos fazer um inventário de tudo o que sumiu. Tudo. Mas e se ele já vendeu as joias? E se... Uma coisa de cada vez, dona Marta. Vamos com calma. Fui na delegacia naquela mesma tarde. Registrei o boletim de ocorrência. Furto qualificado. Invasão de domicílio. A delegada, uma mulher de uns 40 anos, foi atenciosa, mas direta. A senhora tem provas de que foi ele? Tenho o testemunho do vizinho. E sei que foi ele porque só ele conhece a casa. Só ele saberia onde as coisas estavam. A senhora sabe por que ele faria isso? Contei. Contei tudo. A traição, os laudos falsos, a mudança do testamento, o confronto. A delegada ouviu em silêncio, anotando. Entendi. Então ele está desesperado financeiramente e resolveu roubar o que conseguisse da senhora.
Vamos investigar. Vou precisar que a senhora faça uma lista detalhada do que sumiu. Passei a noite inteira fazendo essa lista, e quando terminei, olhei para o total estimado das joias. Aproximadamente R$ 48.000. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para ele vender num compra-ouro vagabundo e ter um dinheiro rápido. Mas o que me incomodava mais não eram as joias, eram os documentos. Por que ele levaria documentos velhos das farmácias? Por que levaria contratos antigos? O que ele estava procurando? 3 dias depois, numa tarde de domingo, a resposta veio. E veio de onde eu menos esperava. Eu estava assistindo televisão quando recebi uma ligação de um número de São José dos Campos. Atendi com desconfiança. Alô? Dona Marta Oliveira? Sim, quem fala? Aqui é Marcos Henrique, contador do escritório Fonseca e Mendes. A senhora foi sócia de uma farmácia em São José dos Campos entre 2003 e 2008, é isso? Meu coração disparou. Fui sim. Por quê? É que recebi uma ligação de um rapaz que se identificou como Rafael Santos, dizendo ser seu filho e seu procurador legal. Ele pediu uma cópia dos contratos de dissolução da sociedade daquela farmácia. Ele não é meu procurador, gritei. Ele não tem procuração nenhuma, ele está mentindo. Foi o que eu pensei. Por isso liguei para a senhora. Ele foi muito insistente, disse que a senhora estava com problemas de saúde e que ele estava cuidando dos negócios. Ele está mentindo. Estou perfeitamente lúcida, e ele não tem autorização minha para nada. Imagei. Só queria confirmar com a senhora. Não vou passar nenhuma informação para ele. Fique tranquila. Obrigada, Marcos. Muito obrigada. Desliguei e fiquei pensando. Por que ele queria os contratos da farmácia de São José dos Campos? O que ele estava procurando? Liguei para o doutor Otávio e contei. Dona Marta, ele está procurando brechas. Está procurando alguma coisa que ele possa usar para contestar as doações. Algum documento, alguma dívida antiga, alguma coisa que prove instabilidade financeira da senhora. Mas não tem nada. Tudo foi quitado, tudo foi vendido legalmente. Eu sei. Mas ele está desesperado. Gente desesperada faz loucuras. E o doutor Otávio estava certo. Porque 2 dias depois, numa terça-feira de manhã, recebi uma notificação judicial. O Rafael estava entrando com um processo de anulação das doações, alegando que eu estava sob coerção psicológica no momento em que assinei os documentos. Coerção psicológica. Aquilo seria engraçado se não fosse revoltante. Liguei para o Dr. Otávio imediatamente. Ele veio até minha casa naquela tarde mesmo com uma equipe de advogados. 3 pessoas sentadas na minha sala, analisando o processo que o Rafael tinha movido. É uma tentativa desesperada. O advogado mais novo, Dr. Bruno, explicou. Ele não tem provas, mas vai tentar arrastar isso na justiça esperando que a senhora desista ou faça um acordo. Eu não vou desistir, e não vou fazer acordo nenhum. Ótimo. Então vamos nos preparar. Precisamos de mais provas de que a senhora estava lúcida. Testemunhas, documentos, tudo. Foi nesse momento que o Dr. Otávio teve uma ideia. Dona Marta, a senhora gravou aquela reunião no escritório? Não. Por quê? Porque seria a prova perfeita. Mas não tem problema. Vamos produzir outras provas. Durante as semanas seguintes, foi uma correria. Entrevistaram meus vizinhos, minhas amigas, a professora da dança sênior, o gerente do banco, todos atestando que eu estava perfeitamente lúcida, ativa, independente. Mas eu sabia que isso não bastaria. O Rafael era inteligente, manipulador. Ele ia inventar alguma coisa, ia pagar testemunhas, ia mentir, como sempre fez. E foi numa noite, não conseguindo dormir, que tive uma ideia. Uma ideia que mudaria tudo. Peguei o celular e liguei para Carolina. Tia Marta, tudo bem? São 11 da noite. Carol, desculpa ligar tarde, mas preciso te pedir uma coisa. Claro, tia. O que foi? Você consegue informações sobre o Rafael? Sobre a vida financeira dele, as dívidas, o que ele anda fazendo? Silêncio do outro lado. Tia, isso é meio invasivo. Por quê? Porque ele está me processando e eu preciso me defender. Preciso saber o que ele está tramando. Ele está te processando? Aquele desgraçado? Está. Anulação das doações. Diz que fui coagida. Que absurdo! Tia, deixa comigo. Eu conheço umas pessoas. Vou ver o que consigo.
4 dias depois, numa sexta à tarde, Carolina apareceu na minha casa com uma pasta cheia de papéis. Tia, senta. O que descobri é pesado. Sentamos na mesa da cozinha. Ela abriu a pasta. O Rafael está quebrado. Completamente quebrado. O apartamento foi retomado pelo banco mês passado. Ele está morando num quarto alugado na Zona Leste. Deve R$220 mil em empréstimos e cartões de crédito. O salário está todo bloqueado judicialmente. Ele mal tem dinheiro para comer. 220 mil? Repeti, chocada. Como ele conseguiu dever tanto? Empréstimos. Ele e a Camila fizeram vários empréstimos bancários, achando que iam receber a herança rápido. Compraram carro importado, que já foi apreendido, fizeram reforma no apartamento, que perderam, viajaram para a Europa, parcelado em 24 vezes. Eles viviam uma vida que não podiam pagar, contando com a morte da senhora. Senti uma mistura de pena e raiva. Pena do tamanho da buraco que ele cavou. Raiva de saber que ele tinha contado com minha morte para pagar essas extravagâncias. E a Camila? Sumiu. Voltou para a cidade natal dela no interior do Paraná. Bloqueou todo mundo. O Rafael está sozinho. E as joias? As coisas que ele roubou de mim? Carolina puxou outro papel. Investigador particular que contratei descobriu. Ele vendeu tudo num compra-ouro na 25 de março. Conseguiu R$23 mil. Usou para pagar advogado e para quitar parte de uma dívida que estava com a agiota. Agiota? Minha voz saiu num sussurro. Ele deve R$60 mil para um agiota. Tá com o prazo estourado. Os caras estão atrás dele. Olhei para Carolina. Ela estava com uma expressão triste, mas determinada. Tia, tem mais. O advogado dele é meia boca. Deve estar trabalhando sem receber. O processo que ele abriu não tem chance nenhuma de ganhar. Qualquer juiz que olhar vai ver que é tentativa desesperada de reverter uma decisão legítima. Então por que ele insiste? Porque não tem mais nada a perder. Ele está apostando que a senhora vai ter pena e fazer um acordo. Tipo, desisto do processo se você me der metade da casa, ou algo assim. Jamais. Eu sei, e é por isso que você precisa contra-atacar. Como? Carolina se inclinou para frente. Tia, você tem provas de que ele invadiu sua casa. Tem provas de que ele roubou. Tem provas de que ele falsificou laudos médicos. Você pode não só ganhar o processo que ele abriu, como pode processar ele criminalmente. E aí ele vai preso. Fiquei em silêncio. Processar meu filho criminalmente. Fazer ele ir preso. Era isso que eu queria? Não sei, Carol. Não sei se consigo fazer isso. Tia, ele faria com você. Ele queria te trancar num hospício. Queria te declarar louca. Queria sua morte. Você precisa se proteger. Ela tinha razão. Mas ainda assim, meu coração de mãe doía. Deixa eu pensar. Passei o fim de semana inteiro pensando. Remoendo, chorando, orando. E no domingo à noite, tomei minha decisão. Segunda-feira de manhã, liguei para o Dr. Otávio. Otávio, quero que você prepare uma contra-ofensiva. Quero processar o Rafael por invasão de domicílio, furto qualificado, falsificação de documento e tentativa de interdição ilegal. Quero que ele pague pelo que fez. Tem certeza, dona Marta? Absoluta. Ele cruzou todas as linhas. Não é mais sobre dinheiro. É sobre dignidade. É sobre mostrar que não pode destruir as pessoas e sair impune. Certo. Vamos preparar tudo. Vai levar umas 2 semanas. Perfeito. 2 semanas depois, numa quarta-feira, às 10 da manhã, o Rafael foi notificado de 3 processos criminais: invasão de domicílio, furto qualificado, falsificação ideológica de documento público. Penas que, somadas, poderiam chegar a 12 anos de prisão. E no mesmo dia, entreguei ao juiz do processo que ele tinha movido contra mim uma contestação de 43 páginas, com laudos médicos, testemunhos, fotos, documentos, tudo provando minha plena capacidade mental. 1 semana depois, o processo dele foi indeferido. O juiz escreveu na sentença: não há qualquer indício de coerção ou incapacidade mental da requerida. Pelo contrário, há robustas provas de lucidez e autonomia. Processo arquivado, com condenação do requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O Rafael teria que pagar mais R$18 mil de honorários, dinheiro que ele não tinha. E os processos criminais seguiam.
A audiência preliminar foi marcada. O Rafael teria que se apresentar e responder pelas acusações. Finalmente, ele estava encurralado, sem dinheiro, sem saída, sem escolhas. E eu? Eu estava pronta para o confronto final. A audiência estava marcada para uma quinta-feira, às 9 da manhã, no Fórum Criminal da Barra Funda. Acordei às 5, não porque precisava, mas porque não conseguia dormir. Tinha revirado na cama a noite inteira, imaginando como seria ver o Rafael sentado no banco dos réus. Meu filho, o menino que eu gerei, que cresceu dentro de mim, que mamou no meu peito, no banco dos réus, por ter me roubado, por ter tentado me destruir. Me arrumei com cuidado. Escolhi um conjunto social cinza-chumbo, sóbrio, mas elegante. Prendi o cabelo num coque firme. Coloquei brincos discretos de pérola. Maquiagem leve, mas impecável. Eu queria que ele me visse forte. Queria que ele visse que não tinha me quebrado. O Dr. Otávio passou para me buscar às 7h30. Fomos em silêncio até o fórum. Só quando estacionamos no subsolo é que ele falou: Dona Marta, última chance de recuar. Se a senhora quiser desistir dos processos criminais, ainda dá tempo. Olhei para ele. E o que aconteceria? Ele responderia só em juizado especial por furto simples. Provavelmente prestaria serviços comunitários, pagaria uma multa e pronto. E os laudos falsos? E a tentativa de interdição? Sem processo criminal, fica mais difícil de prosseguir. Ia prescrever. Então não vou recuar. Ele precisa pagar pelo que fez. O Dr. Otávio assentiu. Então vamos. O corredor do fórum cheirava a papel velho e desinfetante. As paredes eram bege claro, descascadas em alguns pontos. Tinha gente para todo lado, advogados de terno com pastas debaixo do braço, policiais, familiares de réus, funcionários. Um fluxo constante de vidas se cruzando, cada uma com sua tragédia particular. Chegamos na sala de audiências. Sala 4, quarto andar. Sentamos nos bancos de madeira fora da sala, esperando serem chamados. E então eu vi. No fim do corredor, vindo devagar, estava o Rafael. Quase não o reconheci. Ele estava irreconhecível. Tinha emagrecido tanto que as roupas pareciam largas demais. A barba estava por fazer, os cabelos compridos e desgrenhados, as olheiras fundas, roxas. Ele usava uma calça jeans desbotada, uma camisa branca amarelada e um paletó preto velho que não combinava com nada. Parecia um mendigo. Ele me viu. Parou no meio do corredor. Nos encaramos por longos segundos. Eu vi tanta coisa naqueles olhos. Desespero, raiva, medo. Mas não vi arrependimento. Não vi remorso. Só vi mágoa, como se eu tivesse feito algo de errado com ele. O advogado dele, um homem baixinho de uns 50 anos com uma pasta surrada, chegou junto. Cochichou algo no ouvido do Rafael e eles sentaram do outro lado do corredor, longe de mim. Às 9h05, a porta se abriu e o oficial de justiça chamou. Processo 012784332024. Marta Oliveira Santos versus Rafael Santos Almeida. Entramos na sala. Era pequena, fria, com ar-condicionado fazendo barulho. A juíza era uma mulher de uns 45 anos, cabelo preso, expressão séria. Ela olhou os papéis, olhou para mim, olhou para o Rafael. Bom dia, vamos começar. Doutor Otávio, a senhora pode apresentar os fatos? O doutor Otávio se levantou e, com uma calma cirúrgica, começou a narrar. A tentativa de interdição, os laudos falsos, a invasão de domicílio, o furto das joias, tudo documentado, tudo provado. A juíza ouvia em silêncio, folheando os documentos. Quando o doutor Otávio terminou, ela se virou para o advogado do Rafael. Doutor Henrique, defesa? O advogado pigarreou. Ele estava nervoso, suando. Meritíssima, meu cliente alega que os itens retirados da residência da genitora eram, na verdade, pertences pessoais dele que estavam guardados lá. Não houve furto. E quanto aos laudos médicos, foram obtidos de boa fé, sem intenção de falsificação. A juíza ergueu uma sobrancelha. De boa fé? O médico que assinou os laudos está com CRM cassado há 3 anos. Como seu cliente obteve laudos assinados por um médico sem registro? O advogado ficou sem palavras.
Meritíssima, meu cliente não sabia disso. Não sabia, a juíza repetiu sem acreditar. Ela olhou para o Rafael. Senhor Rafael, o senhor gostaria de dizer alguma coisa? O Rafael se levantou. As mãos tremiam. Meritíssima, minha mãe está sendo manipulada. Ela tem 70 anos. 69, eu corrigi. Alto. Ele me olhou com raiva. 69, ela está vulnerável. O advogado dela convenceu ela a fazer essas doações absurdas, a me tirar da herança, a me processar. Ele quer o dinheiro dela para ele. Isso é uma acusação grave, a juíza disse. Tem provas? Meritíssima, me deixe falar com minha mãe. Por favor, só 5 minutos. Eu posso provar que ela está sendo manipulada. A juíza olhou para mim. Senhora Marta, a senhora aceita conversar com seu filho? Todos os olhos da sala se viraram para mim. O Dr. Otávio cochichou. A senhora não é obrigada. Mas eu queria. Eu queria ouvir o que ele tinha a dizer. Queria olhar nos olhos dele e ouvir as mentiras saindo da boca dele. Aceito. A juíza indicou uma salinha ao lado. 5 minutos. O oficial vai ficar na porta. Entramos na salinha. Era minúscula, com uma mesa e 2 cadeiras. Sentamos um de frente para o outro. O oficial fechou a porta, mas ficou do lado de fora, olhando pelo visor de vidro. O Rafael respirou fundo. E então, para minha surpresa, começou a chorar. Mãe, me perdoa. Me perdoa por tudo. Eu errei. Eu fui um idiota. Eu deixei a Camila me manipular. Eu fui ganancioso. Eu fui um filho horrível. Mas eu te amo. Eu sempre te amei. Olhei para ele, para aquele choro, para aquelas lágrimas escorrendo pelo rosto magro, e senti nada, absolutamente nada. Rafael, você não me ama. Você ama meu dinheiro. Não, mãe, não é verdade. Você disse que já tinha escolhido meu caixão, que logo estaria livre. Você desejou minha morte. Foi uma piada idiota. Eu estava nervoso. Eu não quis dizer. Você quis. E depois tentou me declarar louca, me trancar num hospício, roubar tudo o que eu construí. Ele pôs as mãos no rosto, soluçando. Eu estava desesperado, mãe. Eu devo um dinheiro que não posso pagar. Eles vão me matar se eu não pagar. Então era isso. Ele não estava arrependido. Estava desesperado, com medo. Não de me perder, de morrer. Quanto você deve? Ele levantou o rosto. Os olhos vermelhos, inchados. 60 mil reais, pro agiota. Ele me deu mais 2 semanas. Se eu não pagar, eles disseram que vão quebrar minhas pernas. E você acha que eu vou te dar dinheiro? Depois de tudo o que você fez? Mãe, pelo amor de Deus! Ele caiu de joelhos no chão, segurando minhas mãos. Me ajuda. Só dessa vez. Eu pago tudo de volta, eu juro. Eu vou trabalhar, eu vou me endireitar, eu vou... Rafael, eu disse, e minha voz saiu gelada. Levanta do chão. Mãe, por favor. Eu sou seu filho, seu único filho. Você não pode me abandonar. Eu não te abandonei. Você me abandonou, gritei levantando. Você me abandonou no dia que escolheu o dinheiro ao invés de mim. No dia que assinou laudos falsos. No dia que invadiu minha casa e roubou as joias da minha avó. Eu vou devolver. Eu vou achar um jeito de comprar tudo de volta. Com que dinheiro? Você não tem nada. Ele ficou ali, de joelhos no chão, chorando. E eu olhei para ele e vi com clareza. Esse homem não era mais meu filho. Era um estranho que por acaso tinha meu sobrenome e meu DNA. Rafael, eu não vou te dar um centavo. Você vai ter que resolver seus problemas sozinho, como eu sempre resolvi os meus, sem contar com ninguém. Mas eu sou seu filho. E eu era sua mãe, até você decidir que não era mais. Bati na porta. O oficial abriu. Saan, sem olhar para trás. Voltamos para a sala de audiências. A juíza olhou para mim, depois para o Rafael, que entrou atrás cambaleando, destruído. Conseguiram conversar? Sim, meritíssima, respondi. Não mudou nada. Ela assentiu. Muito bem. Vou analisar o processo e dar minha sentença em 15 dias. Estão liberados. Saímos do fórum. Do lado de fora, no sol quente da manhã, o Dr. Otávio me olhou. A senhora está bem? Estou. Pela primeira vez em meses, estou bem. 15 dias depois, a sentença saiu.
Rafael Santos Almeida foi condenado por invasão de domicílio e furto, qualificado a 2 anos e 4 meses de reclusão, regime semiaberto, com direito a recorrer em liberdade. Também foi condenado a pagar uma indenização de R$ 96 mil, o dobro do valor das joias roubadas, por danos morais e materiais. Ele recorreu. Perdeu. Teve que começar a cumprir pena. 3 semanas depois da sentença, numa tarde de terça, eu estava em casa quando a campainha tocou. Fui atender. Era uma mulher de uns 40 anos, magra, com cara de cansada. Senhora Marta Oliveira? Sim. Sou oficial de justiça. Vim entregar isso. Ela me deu um envelope. Era uma carta. Do Rafael. Escrita à mão, da penitenciária. Fiquei olhando para o envelope. Abrir ou não abrir? Ler ou jogar fora? Abri. Mãe, estou preso. Estou pagando pelos meus erros. Mas quero que saiba. Eu nunca quis que chegasse nesse ponto. Eu te amava. Ainda amo. Um dia, quando você se for, vou me arrepender de não ter sido o filho que você merecia. Mas vai ser tarde demais. Espero que seja feliz. Espero que aproveite o dinheiro que protegeu de mim. E espero, do fundo do meu coração, que um dia consiga me perdoar. Seu filho, Rafael. Dobrei a carta, coloquei de volta no envelope e joguei no lixo, porque perdão não é obrigação. E arrependimento tardio não desfaz a dor que foi causada. Mas a vida sempre reserva surpresas. E a última surpresa estava por vir. 6 meses depois da sentença do Rafael, minha vida tinha se transformado completamente. E de um jeito que eu nunca imaginei. A casa, aquela casa enorme dos jardins que um dia foi palco de tanta dor, agora estava cheia de vida de novo. Mas uma vida diferente. Eu tinha começado a receber voluntários da instituição que iria herdar a casa. Eles vinham 2 vezes por semana para fazer oficinas de artesanato, rodas de conversa, tardes de cinema. Idosos de toda a região participavam. E minha casa, que antes era um túmulo de silêncio, virou um centro de convivência. Eu mesma participava das atividades. Fiz amigas. Dona Teresa, 72 anos, que fazia crochê e me ensinou a fazer mandalas coloridas. Seu Antônio, 80 anos, viúvo, que tocava violão e cantava músicas antigas. Dona Lídia, 66, professora aposentada, que criou um clube de leitura. Gente boa. Gente que vivia de verdade, sem falsidade, sem ganância. A Carolina virou presença constante na minha vida. Almoçávamos juntas todo domingo. Ela me contava sobre o trabalho na pediatria, os pacientes pequenos que ela atendia, as mães nervosas, os diagnósticos difíceis. Eu contava sobre o grupo da casa, sobre as aulas de dança que tinha voltado a fazer, sobre a vida que estava finalmente vivendo. Tia, ela disse num desses domingos, enquanto comíamos um risoto de alho poró que eu tinha preparado. Você está radiante. Rejuvenesceu uns 10 anos. Sorri. É o que acontece quando você se livra de peso morto. E o Rafael? Ah, o Rafael, suspirei. Tá cumprindo pena, regime semiaberto. Trabalha de dia numa oficina mecânica, dorme na penitenciária à noite. Você tem contato com ele? Não. Ele mandou 3 cartas. Não respondi nenhuma. E como você se sente com isso? Pensei antes de responder. Eu sinto paz. Não sinto raiva. Não sinto pena. Só sinto paz. Ele fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. E agora cada um vive as consequências. Carolina pegou minha mão. Você é uma mulher muito forte, tia. Não sou forte, Carol. Só aprendi que dignidade não é negociável. 1 mês depois desse almoço, numa quarta-feira à tarde, recebi uma ligação inesperada. Era da assistente social da penitenciária onde o Rafael estava. Senhora Marta, aqui é Juliana Costa, do sistema prisional. Ligo por causa do seu filho, Rafael. Meu coração acelerou. Aconteceu alguma coisa? Não, nada grave. Mas ele pediu para que eu entrasse em contato com a senhora. Ele gostaria muito de receber uma visita sua. Fiquei em silêncio. Senhora Marta? Estou aqui, mas não vou visitá-lo. A senhora tem certeza? Ele disse que tem algo importante para falar. Tenho certeza. Se ele tem algo importante para falar, pode escrever uma carta. Mas não garanto que vou ler. Desliguei. E pela primeira vez, senti uma pontada no peito.
Culpa? Pena? Não sabia. Mas afastei o sentimento. Eu tinha direito de escolher não ter contato com quem me machucou. Isso não me fazia má pessoa. Me fazia uma pessoa que se respeitava. 2 meses depois, Camila reapareceu. Ligou de um número desconhecido no meio de uma tarde de sábado. Dona Marta, é a Camila. Por favor, não desligue. Pensei em desligar, mas a curiosidade falou mais alto. O que você quer? Eu queria pedir desculpas, de coração. Eu fui uma pessoa horrível com a senhora. Eu manipulei o Rafael, eu coloquei ideias na cabeça dele, Você está pedindo desculpas ou está pedindo dinheiro? Silêncio. É o que eu pensei. Falei. Camila, você e o Rafael fizeram escolhas. Vocês apostaram na minha morte para viver uma vida de luxo. Vocês perderam. Agora cada um segue seu caminho. Mas eu mudei, Dona Marta. Eu voltei para minha cidade, comecei a trabalhar de novo, tô reconstruindo minha vida. Eu só queria fazer as pazes com a senhora. Fazer as pazes não muda o passado, e não muda o que vocês fizeram. Eu te desejo boa sorte na sua vida nova. Mas longe de mim. Desliguei. E bloqueei o número. 3 meses depois desses episódios, numa manhã de setembro, acordei com o sol entrando pela janela do quarto. Era um dia lindo, céu aberto, temperatura agradável. Levantei, tomei banho, me vesti, tomei café. E enquanto estava sentada na varanda lendo o jornal, o portão se abriu. Era a Carolina. Mas ela não estava sozinha. Tinha um homem com ela. Um senhor de uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, sorriso gentil. Tia, trouxe uma surpresa para você. Desci da varanda. Carol, quem é esse? O homem estendeu a mão. Senhora Marta, muito prazer. Sou Pedro Alcântara. Sou amigo da Carolina e... Bem, ela falou tanto da senhora que eu quis conhecer. Apertei a mão dele. Firme, calorosa. Prazer, Pedro. Pedro é médico também, Carolina explicou com um sorrisinho maroto. Ortopedista, viúvo há 5 anos e adora dançar. Olhei para Carolina. Ela estava fazendo o quê? Me apresentando um pretendente? Carol, falei, meio sem graça. Tia, relaxa. A gente só veio tomar um café. Pedro acabou de se mudar para o bairro e eu pensei que vocês iam gostar de se conhecer. Tomamos café. Conversamos por 2 horas. Pedro era um homem interessante. Culto, educado, com senso de humor. Contou sobre os 3 filhos adultos que tinha, todos casados, morando longe. Sobre a esposa que morreu de câncer. Sobre como tinha sido difícil reconstruir a vida sozinho. Mas estou aprendendo, ele disse, sorrindo. Estou descobrindo que a vida não acaba aos 60. Na verdade, ela pode estar apenas começando de novo. Quando eles foram embora, fiquei pensando. Começando de novo. Eu, aos 69 anos, estava começando de novo também. Pedro começou a frequentar a casa. Sempre com desculpa. Trazia um bolo que tinha comprado, vinha devolver um livro que eu emprestei, passava para ver se eu precisava de algo. E aos poucos, foi ficando. Foi se tornando presença. Foi se tornando importante. 6 meses depois de nos conhecermos, numa noite de sexta-feira, estávamos jantando num restaurante italiano quando ele segurou minha mão. Marta, eu tenho 64 anos. Não tenho tempo para joguinhos nem enrolação. Então vou ser direto. Estou me apaixonando por você e queria saber se você sente o mesmo. Olhei nos olhos dele, olhos sinceros, olhos que não viam em mim uma carteira. Viam uma pessoa. Pedro, eu passei os últimos anos da minha vida sendo traída por quem eu mais amava, sendo tratada como objeto, como meio para um fim. Então eu tenho medo, muito medo. Eu entendo, e não vou te pressionar, mas quero que saiba, você é uma mulher incrível, forte, inteligente, generosa. E qualquer homem seria sortudo de estar ao seu lado, inclusive eu. Apertei a mão dele de volta. Vamos devagar? Vamos no ritmo que você quiser. 1 ano depois daquele jantar, Pedro e eu estávamos namorando sério. Ele tinha se mudado para uma casa a 3 quarteirões da minha. Viajávamos juntos, íamos ao teatro, fazíamos caminhadas no parque. Ele conheceu meus amigos do grupo da casa. Eu conheci os filhos dele. Era um relacionamento maduro, tranquilo, respeitoso. E o Rafael cumpriu a pena. Foi solto depois de 1 ano e 10 meses, por bom comportamento, mas não tentou me procurar.
Soube pela Carolina que ele tinha arrumado um emprego numa transportadora, morava num apartamento pequeno na Zona Norte e estava tentando reconstruir a vida. Parte de mim, uma parte pequena lá no fundo, ficou feliz por ele. Feliz que ele estava trabalhando, que estava sobrevivendo, mas não senti vontade de reaproximação. Algumas pontes, quando queimadas, não são para ser reconstruídas. São para ser deixadas para trás. Numa tarde de dezembro, 2 anos depois de tudo ter acontecido, estava eu organizando papéis antigos quando achei uma foto. Era do aniversário de 5 anos do Rafael. Ele estava sorrindo, cheio de glacê de bolo na cara, me abraçando. Eu também sorria. Éramos felizes naquela foto, ou pelo menos eu achava que éramos. Olhei para a foto por longos minutos, e então, sem lágrimas, sem dor, coloquei ela numa caixa com outras lembranças antigas. Fechei a caixa. Guardei no fundo do armário. O passado era passado. Eu tinha construído um presente novo e estava construindo um futuro ainda melhor. Hoje, aos 71 anos, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Minha casa é centro de convivência para idosos 3 vezes por semana. Tenho um namorado maravilhoso que me respeita e me ama. Tenho a Carolina, que é a filha que o destino me deu para compensar o filho que perdi. Tenho amigas verdadeiras. Tenho saúde. Tenho paz. E o dinheiro? Ah, o dinheiro que tanto cobiçaram está sendo bem usado. A instituição que vai herdar minha casa já está fazendo reformas para transformar o espaço quando eu partir. As instituições que receberam doações me mandam relatórios semestrais mostrando quantas crianças foram alimentadas, quantos idosos foram acolhidos, quantas vidas foram mudadas. Meu dinheiro, aquele dinheiro que eu ganhei com suor e trabalho, está fazendo diferença de verdade. Não está pagando viagem de luxo. Não está quitando dívida de cassino. Está alimentando fome, abrigando desamparo, curando doença. E isso vale mais do que qualquer herança. Minha lição final. Quando alguém deseja sua morte para ficar com suas coisas, mostre que você vale mais viva do que qualquer valor que você possa deixar. Reescreva seu testamento. Proteja seu patrimônio. E viva. Viva cada dia com dignidade, com alegria, com propósito. Porque no final, não é sobre quanto dinheiro você acumulou. É sobre quantas vidas você tocou, quantos sorrisos você gerou, quanto amor você espalhou. E eu, Marta Oliveira Santos, aos 71 anos, posso dizer: minha vida valeu a pena. Não pelos milhões que juntei, mas pelas escolhas que fiz quando me quiseram tirar tudo. Escolhi dignidade, escolhi respeito, escolhi me amar mais do que amo quem me machucou. E essa escolha me libertou. E você que está me ouvindo agora, o que faria se descobrisse que sua própria família está contando os dias até sua morte? Deixe nos comentários. Compartilhe essa história. E se inscreva no canal, porque temos muitas outras histórias de mulheres que recusaram ser vítimas e se tornaram heroínas das próprias vidas. A próxima história está começando agora na sua tela. Clique e descubra como uma avó de 73 anos derrubou o império de corrupção do próprio genro. Até lá!